Então é o seguinte, nessa nossa aula, né, nesse nosso encontro presencial, nós vamos dar uma revisada, tá? Nos principais gráficos estatísticos, né, aqueles que são vistos com mais frequência, né, mais utilizados, e também a gente vai entender aqui que todos eles podem ser usados basicamente para qualquer estudo estatístico, mas que sempre para um ou outro estudo existe aquele que é mais adequado, tá? Na sequência, então, aí eu estarei disponibilizando essa aula que estou gravando aqui para vocês, tá? Lá no Moodle, para que vocês possam, então, estar, né, revisando na véspera da prova, né? Tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá, né? Comecemos aqui pelo primeiro gráfico, o gráfico de colunas, né, ou barras verticais, ok? Esse gráfico, sem dúvida alguma, é o gráfico que vocês mais veem por aí, né? É o gráfico mais utilizado, um dos mais comuns e mais intuitivos também para se fazer a leitura e a interpretação, tá? Os gráficos, pessoal, eles são utilizados na estatística principalmente, né, por essa questão visual, tá? Eles possuem uma atratividade visual, né, uma característica que é mais chamativa, né, mais atraente do que você ter um texto, tá bom? Por isso que se utiliza muito nessa ferramenta. E ele consegue comunicar a informação de uma maneira muito mais eficiente do que apenas um texto, né? Então, quando se quer aí principalmente divulgar resultados, né, de estudos estatísticos, de pesquisas, utiliza-se gráficos, tá? Nos mais diversos setores, né? Seja meio científico, jornalístico, publicidade, marketing, não importa, né? Os gráficos sempre aparecem com muita força. Então, aqui algumas características, né? Um gráfico de colunas mostra as alterações dos dados ao longo de um período, ok? Então, aqui a gente estaria falando de uma série temporal, né? Você tem o tempo variando e a alteração ao longo desse tempo, ou ilustra comparações entre os itens. O exemplo que eu trouxe é para essa segunda aplicação aqui, tá bom? As categorias são organizadas na horizontal e os valores na vertical, principalmente, né, para enfatizar as variações ao longo dessa linha do tempo, enfim, né, dessas comparações, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Índice de alunos dos cursos técnicos do Senai empregados entre 2017 e 2019, tá bom? Então observem que realmente nós temos aqui no eixo horizontal, né, que lá na matemática a gente chama de eixo X, né, o eixo horizontal, as categorias, como dizia aqui, ó, né, como a gente viu que estava aqui, ó. As categorias são organizadas na horizontal. Então, opa, para baixo. Então estão aqui as categorias. E os valores que ele se refere aqui são as frequências, né? Sejam em números absolutos, sejam elas em percentuais, mas elas estão organizadas na vertical, que seria o nosso eixo Y, né? O eixo Y é o nosso eixo vertical. Esses gráficos também são chamados de gráficos cartesianos, porque eles possuem né, um par de eixos cartesiano, que é o eixo X e o eixo Y, tá bom? Só a gente não costuma chamar de eixo X e eixo Y aqui, né? É horizontal e vertical. Observem que este gráfico em particular, ele prioriza aí, né, a exatidão da informação, porque em cima de cada uma das colunas tem-se aí o valor exato de frequência, né, percentual que cada uma delas representa, né? Nem sempre isso acontece, tá? Esses valores aqui, eles são chamados de rótulos de dados, né? E nem sempre se tem esses valores. Às vezes, só se quer mostrar qual categoria, por exemplo, é a que mais emprega, então não precisa ter o número em cima. A barrinha, né, ou a coluna mais alta já consegue comunicar isso, já consegue informar essa situação, tá? Mas nesse caso aqui, optou-se, né, o autor do gráfico optou aí por colocar os rótulos em cima. Em relação aos elementos de um gráfico, né? Nem todo gráfico vai ser um bom gráfico na questão de apresentar todos os seus elementos. Primeiro, precisa ter título, precisa ter o gráfico, se necessário for, precisa ter legenda,
Esse aqui é um caso onde não precisaria ter legenda e tem, né? Então, é o exemplo que eu trouxe. Tem legenda ali, não precisaria, só tem um tipo de coluna, né? Mas tudo bem. E o ideal é que se tenha também um referencial. Por exemplo, aqui não tem. Então, seria um contra-exemplo, né? Isso aqui. Não pode, tem que ter o referencial. A gente vai ver outro exemplo que tem. Mas, quanto ao título, o título, pessoal, ele, para ser considerado um bom título, ele tem que ser capaz de responder a 3 perguntas: o que, quando e onde. Onde? Nossa, o que, quando e onde, né? Esse título aqui, ele é um bom título, ó. Ele responde o quê, né? O que se está estudando? Índice de alunos dos cursos técnicos, né? Empregados, no caso, né? Aonde? No Senai. Quando? 2017 e 2019. Então, ele consegue responder as 3 perguntinhas. Todo título vai ser um bom título? Mais uma vez, não. Nem todo título é um bom título. Mas quando vocês forem usar estatística para fazer aí um projeto integrador, para aplicar aí em outras disciplinas, né, para fazer o teu TFG, o teu trabalho de conclusão de curso, né? Enfim, você vai com certeza absoluta ter que utilizar algum gráfico em algum momento no trabalho de pesquisa. Então procurem sempre colocar referencial, se for você que construiu, coloque lá fonte, autor, né, que foi você que fez. Coloque, eu sempre recomendo colocar os rótulos de dados, né? Escreva um bom título, aquele que responde o que, quando e onde, né? Porque aí você fica com um gráfico bem bacana, tá? Bem dentro dos padrões, beleza? Então, esse aqui, como vocês devem perceber, realmente é o tipo de gráfico mais utilizado aí, né? Bom, gráfico de colunas múltiplas. Basicamente, é a mesma ideia do gráfico de colunas, né, ou barras verticais, porém, ele vai apresentar em cada uma de suas categorias, né, ou cada um de seus itens lá, mais do que uma coluna, para comparar mais do que um, né, ou vários, então, fenômenos no mesmo gráfico, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. Valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade em reais. Então, aqui observem que nós temos região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, né? Ficou um pouquinho desfocado aqui, mas não estava assim antes. Tudo bem, vamos lá. Então, observem que em cada uma dessas regiões, em cada uma dessas categorias, tem-se agora 4 colunas, né? 4 colunas. Cada uma delas representando uma determinada coisa, né? Por exemplo, a coluna azul aqui e rosa, enfim, representam homens e mulheres na zona urbana, enquanto que a verde e amarela homens e mulheres na zona rural. Então, assim, esse gráfico, ao contrário do anterior, ele precisa de legenda mesmo, né? Por quê? Porque ele tem diferentes colunas e a gente precisa saber qual coluna significa o quê, né? Então, precisa ter uma legenda aqui. Também tem aqui de onde foi tirado, né? Que é o nosso referencial. Tem o título. Esse título aqui está mais ou menos, ó. Ele explica o que, né, que é o valor do rendimento médio mensal das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Mas ele não diz exatamente, explicitamente onde. Não é verdade? Eu tenho que ir para o gráfico para entender, ó, norte, nordeste. Ah, tá, beleza. Mas em lugar nenhum aqui, tá? No título não está dizendo. E também não está dizendo o quê? Quando, né? Então, faltaria aqui responder essas duas questõezinhas, né? Onde e quando referentes a esse estudo, tá bom? Então não tá legal, muito legal esse título. Tem problema? Não, depende do público-alvo também, né? Qual é o teu objetivo com aquele gráfico? No resto, ele está muito legal, ele consegue comunicar, né? Consegue evidenciar aí, acredito eu, e corresponder ao propósito do estudo, né? Tá bom? Muito bem. Nós temos também o gráfico de barras, né? Professor, mas o outro já não era o gráfico de barras, mas tinha um sobrenome lá. Era barras verticais. Quando eu trago apenas barras, já fica implícito ali que são barras horizontais. Nem precisa ter a palavra horizontal. Se tiver, melhor ainda, mas não precisa. Então, o que seria esse gráfico? Mesma aplicabilidade do gráfico de colunas tradicional, né? Igualzinho, só que os eixos irão se inverter. Então, as categorias agora passarão a estar presentes no eixo Y
enquanto que os valores passarão para o eixo X, né? Consequentemente, as colunas vão estar deitadas agora, né? Então, é uma versão daquele outro gráfico, uma variação daquele outro gráfico, né? Repare aqui, ó, taxas de mortalidade infantil por região 2013, né? Região Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, região Sudeste, região Sul e por aí vai. Quero que vocês observem que não se tem aqui mais, como tinha naquele primeiro, os rótulos de dados, né? Que indicam aí os valores exatos de cada uma dessas colunas. Por quê? Talvez porque o objetivo do autor do gráfico não era a exatidão dos valores, e sim você apenas observando o gráfico perceber que a maior taxa de mortalidade ocorre no Nordeste. Pronto, né? É, então, assim, você consegue ainda, né? Por isso que eu falo, é de acordo com o objetivo, você consegue atingir o objetivo, tá? Que é mostrar isso, né? Você até pode ter uma noção aqui, tu desce aqui, ó, mas não tem como saber exatamente, né? Porque fica entre 20 e 25, né? Claro, vocês devem também estar percebendo que na estrutura do gráfico você pode estar trabalhando aí, né, com diferentes estratégias, tá? Por exemplo, aqui tá as colunas, né, ou as barrinhas horizontais estão em formatos de paralelepípedos, né, prismas, tá? Então, enfim, você pode fazer isso também, tá? Softwares estatísticos fazem muito isso, até o Excel, né? Você pode utilizar para criar gráficos tridimensionais e tudo mais, tá bom? Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Então, veja, é uma revisão, né, dos principais gráficos, tá? Para que servem, né? Suas características, tá? Até para vocês depois poderem responder um questionário aí, tá? E conseguir interpretar as perguntas, tá? Aí vem para os pictogramas. Pictogramas é um gráfico bem legal, né? O pictograma ele explora ainda mais essa característica, né, visual dos gráficos. Então, os gráficos, como eu já disse, possuem já essa atratividade natural deles, né? Mas agora, com os pictogramas, tem-se aí que o objetivo de ampliar ainda mais, né, essa atratividade. Por quê? Porque se utiliza na composição do gráfico, né, elementos que façam referência àquele estudo. Tá? Então, dependendo do que está estudando ali, coloca lá uns desenhos, umas figuras referentes àquilo, né? Esse gráfico, ele é muito utilizado pelo meio publicitário, tá? Então, se usa muito aí, né, em publicidade, propaganda e assim por diante. E também, né, muito utilizado aí na questão dos meios de comunicação, né? Jornais, por exemplo, eu gosto muito de utilizar isso aqui, revistas, tá? Bom, eu trouxe aqui um exemplo, na verdade eu trouxe dois exemplos, vamos dar uma olhada no primeiro. Então, número de jovens e número de matriculados no ensino médio brasileiro, de acordo com o censo 2010. Olha que legal esse título, né? Ele comunica muito bem o que, quando e onde, ó. Número de jovens e número de matriculados no ensino médio. O quê? Respondido. Onde? Bom, ensino médio brasileiro, então Brasil, né? De acordo com o censo 2010, então ele também diz quando, né? Lembrando que o censo ele ocorre a cada 10 anos. Então, esse aqui seria as nossas últimas informações a respeito disso, tá? Oficiais, né? Então, aqui, esse gráfico ele poderia apenas ter sido construído aí utilizando colunas tradicionais ou, como está deitado, barras, né, deitadas horizontais. Mas não, como está falando aí de pessoas, de jovens, optou-se por colocar uns bonequinhos ali, né, umas pessoinhas, para representar cada uma das barras, tá? Observem que aqui é possível, por exemplo, estimar quanto vale cada uma delas, né? Porque se você tem 9 aqui, ó, 4, 8, 9 e meia, quase meia pessoinha, e representa 9,4 milhões, quer dizer que cada uma representa 1 milhão. Aqui embaixo você tem 8 e mais um pouco, e tá 8,4. É possível perceber, claro, que parece que esse 0,4 milhões aqui, que é essa última aqui, ó, e é o mesmo 0,4 milhões embaixo, mas parece que o de baixo está menor, né? Porque a pessoa está menos colorida aqui, percebe?
É porque deve ter um arredondamento. Aqui deveria ser o quê? Estou supondo, 9,48 milhões, aqui 9,41, né? Então dá essa diferencinha na hora de colorir as pessoinhas. Mas não perde, né? Não perde o mérito aqui. Muito bom esse gráfico, tá? Então isso aqui já é considerado um pictograma, tá bom? Um pictograma. Eu trouxe mais um aqui bem legal, um pouco mais antigo, por isso que eu até coloquei aquele outro para ser algo mais atual. Porém, esse aqui, apesar de ser antigo, tem mais riqueza de elementos, né? Então, sim, pessoal, isso é um gráfico, tá? Isso é um gráfico, um pictograma, né? Então, o que que ele traz aqui para nós, né? A riqueza do Estado cresce e a renda das pessoas cai. Esse é o título. Aqui está longe de querer ser um bom título de respeitar aquelas três condições. Aqui a ideia é outra, é atingir outro tipo de leitor, comunicar outro tipo de informação com outras intenções, né? Então, repare que você tem aqui algumas bolinhas, né? E tem um elefante que vai crescendo enquanto a bolinha diminui e depois ela é esmagada, né? Olha que sacada dos caras. Então, essa primeira bolinha aqui, ela fala rendimento médio dos trabalhadores lá em 1995. E o elefante trata do gasto do governo federal, tá? Depois, existe uma queda de 95 para 2001 de 7,5% no rendimento. Estou só lendo o gráfico aqui para vocês, tá? E aí o elefante cresceu porque aumentou aí o gasto do governo federal. Depois, de 2001 para 2005, o rendimento médio caiu mais 5,7% e o gasto do governo explodiu, né? Esmagando aí a bolinha. Então vejam que esse gráfico poderia ter simplesmente sido construído com, deixa eu ver, colunas múltiplas, aquele que a gente viu. Colocava lá em 95 duas colunas, uma representando o rendimento médio dos trabalhadores, outra o gasto do governo. Claro, é, são unidades bem diferentes. Aqui está em reais, lá está em bilhões de reais, né? Então, o que que acontece? Não sei se vocês já viram esses gráficos que tem um eixo Y do lado esquerdo e do outro lado também tem um eixo. Um dos eixos é a escala de uma das características analisadas, então você olha naquele eixo, e daí no outro eixo é outra escala de valores para representar a outra coluna, né, se fosse o caso. Então, uma delas se olha de um lado, a outra se olha do outro, né? Então, daria para fazer colunas múltiplas do mesmo jeito, tá certo? Só que não, ele optou por esses elementos visuais, provocativos, né? Então, aqui era a intenção do autor, né? Criar essa questão crítica também, né? Usando esses elementos, tá? Tem algumas outras mensagens aqui, né? Para aumentar ainda mais essa questão, enfim. Então, isso aqui também é um pictograma, tá bom? Então, eu trouxe dois elementos aí, pictogramas para vocês. Legal? Vamos pro gráfico de setores, pessoal. Gráfico de setores. Bom, gráfico de setores é comumente chamado de gráfico de pizza, né? Justamente porque o formato que se tem aqui lembra muito o formato de uma fatia de pizza tradicional, né? Circular, tá? E cada uma dessas fatias aqui na geometria, o nome correto é setor circular. É um setor circular, por isso que ele é o gráfico de setores, tá bom? Então ele é muito utilizado, né? E sua principal característica é justamente para representar dados percentuais. Olha aqui, ó. Não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser percentual, não. Não precisa obrigatoriamente ser percentual. Mas ele apresenta uma característica que o torna ideal para esse tipo de situação, que é o fato de que ele é construído todo proporcional. Como assim? Né? É o que eu coloquei aqui e eu já vou explicar para vocês. Ó. São utilizados setores circulares que dividem a área de um círculo em regiões, cujo ângulo central de cada região, né, é proporcional à frequência dos dados. Então, se a gente pegar esse gráfico aqui meramente ilustrativo de uma suposta pesquisa sobre preferência de modalidade esportiva, por exemplo, aqui, ó, esse azulzinho é quem gosta de natação. Então, lá na pesquisa, 10% dos entrevistados disseram gostar mais de natação. O que que acontece? A gente sabe que um ângulo completo, né, um ângulo completo, deixa eu riscar aqui para vocês. Opa, não era isso que eu queria. Só um instante. Vamos assim que fica mais fácil. Que um ângulo completo aqui, ó,
ele mede 360 graus, não é isso? É a volta inteira, 360 graus. Mas, se eu medir somente o ângulo correspondente a essa fatia, que representa 10% dos entrevistados, adivinha? Esse ângulo vai ser também 10% dos 360, ou seja, ele vai medir exatos 36 graus. Tá? Então, ele é todo proporcional, né? Todo proporcional. Outra coisa, claro que vocês não vão ter que fazer isso, eu só estou mostrando essa curiosidade aqui para vocês. Mas lembra lá no ensino médio, no colégio, enfim, né, no colégio, quando você aprende a calcular a área do círculo, πr quadrado, né? Se a gente conhecer o raio desse círculo aqui, calcular a área, e depois calcular a área só dessa fatia azul, ela também vai ser 10% da área total. Então esse gráfico ele é todo proporcional, e proporção lembra porcentagem, inevitavelmente. Por isso que ele é mais utilizado justamente para dados percentuais, tá? Essa é a justificativa. Ele é conhecido como, existem alguns casos, mas ele é um dos chamados gráficos de áreas também, devido a essa proporção entre a área existente, né, para cada fatia e a área total do gráfico, tá? Uma curiosidade aí, vocês devem ver muito esse gráfico também. Esse gráfico ele também precisa de legendas, porque diferentes setores representam diferentes categorias, né? Então, essas legendas geralmente são trazidas com cores, tá? Mas podem ser texturas, rachuras diferentes, né? Ou, às vezes, eles puxam aqui mesmo, assim, um negócio assim, escreve o que quer, já coloca porcentagem, ou escreve dentro da própria fatia o que é cada uma delas, mas, enfim, precisa de distinção entre os setores, tá? Senão, não funciona a leitura do gráfico, ok? Não funciona. Gráfico de segmentos, pessoal, também conhecido como gráfico de linhas, tá? Esse gráfico aqui, eu gosto de dizer que ele é o gráfico das campanhas eleitorais, né? Claro que ele não é só para isso, óbvio, mas ele aparece muito nessas épocas, né? Quando se tem principalmente eleições eh, no âmbito federal, né? Então, assim, você vê lá naquelas pesquisas que são divulgadas diariamente nos meios de comunicação, esse tipo de gráfico aqui, ó, né? Que é formado por linhas que vão subindo e descendo, mostrando aí eh, as intenções de votos para os diferentes candidatos, não é assim? Só que daí, claro, num único gráfico, geralmente você tem mais do que uma dessas linhas, né? Porque cada uma das linhas vai representar um dos candidatos. É como se fosse um gráfico de linhas múltiplo, né? Mas é um gráfico que aparece muito nessa época, tá? Ele é conhecido como gráfico de... Nossa, que barulhão. Gráfico de setores, né? É de setores, não, até me atrapalhei, tá? Gráfico de linhas, tá? Porque ele cria uma linha poligonal, né? O que significa a palavra poligonal? Muitos ângulos, né? Então você tem muitas mudanças de direção, o que cria ângulos aqui, ó. Então o nome dessa linha é linha poligonal na matemática, né? Na geometria. Por isso que ele é chamado de gráfico de linhas. Ou também conhecido como gráfico de segmentos, porque justamente da geometria sabe-se que um pedaço, né, uma porção de reta determinada por dois pontos é um segmento de reta, tá? Algumas características desse tipo de gráfico, né? Vocês veem aqui que ele está com rótulos, tem percentuais, os rótulos de dados, mas não precisam ser percentuais, podem ser números absolutos, que chama, né? Valores, as quantidades mesmo. Mas uma característica aqui interessante é que é o seguinte, ó, observem, por exemplo, que a taxa de analfabetismo citada aqui, entre 1950 e 1960, ela é considerada como se fosse uma queda constante, né? Então você tem aqui, a gente sempre considera entre dois pontos, né, consecutivos, um decaimento ou um crescimento, se fosse o caso, constante, né? Constante. E aí, se você diminuir um do outro aqui, ó, você consegue ver a variação percentual que existiu nesse período, né? Não, mas a gente sabe que provavelmente entre 1950 e 60 houve assim alguma queda mais brusca, depois reduziu-se um pouco essa queda, enfim, há uma variação aqui que não é considerada, né? Então, nesse gráfico, a característica é sempre decaimentos ou crescimentos, né?
constantes entre dois períodos, tá? Sempre assim. E para você conseguir, então, ver qual é a variação, né? Você tem que diminuir as porcentagens aqui, ó, certo? Diminuir em porcentagem. Então, tem exercício que pede qual é a variação percentual entre 1970 e 1980. Você vai lá e vai diminuir um do outro, tá? Se não tiver em porcentagem, você vai ter que fazer uma conta de porcentagem para transformar os valores em porcentagem e depois diminuir um do outro, tá? Mas fazer contas de porcentagem não deve ser um problema. Inclusive, existem muitas questões envolvidas com interpretação de gráfico que pedem justamente cálculos, né? Exigem cálculos de percentual. Não tem escapatória, tá? Então vocês vão ter que fazer isso aí também. Joia? Alguma dúvida por enquanto? Não? Aqui não está sendo abordado um tipo de gráfico bem importante, que é o histograma de frequência, tá? Mas o histograma de frequência, ele não faz parte necessariamente dos gráficos. Ele é uma representação gráfica, mas é uma outra situação, tá? Então a gente não vai tratar dele hoje, beleza? Muito bem. Eu quero só, aqui já vai estar acabando essa parte mais de apresentação, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui, deixa eu ver onde que eu posso escrever. Vamos supor que você tenha que fazer. Só um pouquinho, tá? Descartar observações. Vamos lá. Vou acrescentar aqui mais uma tela em branco, um slide branco. Eu quero só mostrar para vocês caso precise fazer algum cálculo percentual para ter certeza que vocês vão saber na hora de responder o questionário, tá? Então, cálculos percentuais são bem importantes, né? Deixa eu ver aqui, não está aparecendo agora, né? Só um minutinho. Aí, não ia aparecer o que eu ia escrever aqui. Bom, então é o seguinte, por exemplo, se você tem que calcular, sei lá, 30%, né, de, sei lá, 500, quanto que você pode fazer aqui? Não está aparecendo? Me perdoe. Aqui não estava aparecendo no vídeo antes, agora não estava aparecendo para vocês. Agora sim, né? Já vai aparecer lá, eu acho. Só um minutinho. Eu já mandei duplicar. Aí, ó. Então vamos supor que tem uma pergunta onde você tem que calcular 30% de alguma coisa. No caso aqui eu coloquei 30% de 500. Como que você pode estar realizando esse cálculo? Claro, se vocês têm calculadora, bem tranquilo, né? Mas mesmo assim, mesmo na calculadora, você pode estar procedendo da seguinte maneira. Lembrando que 30% é 30 por 100 e que o D, ele é vezes na matemática. Sempre assim, tá? E aí o que acontece? Você pode estar aí, por exemplo, multiplicando 30 por 500 e depois dividindo por 100, né? Você pode fazer assim na calculadora. Ou você pode dividir o 30 por 100 e depois multiplicar por 500, né? E na mão você pode estar cancelando os zeros assim, ó, né? Porque é equivalente a fazer cancelamentos de simplificação e fazer 30 vezes 5, né? Que vai dar aí 150, tá? Então tem várias maneiras de você estar procedendo, né? Então vou repetir. Você pode multiplicar o 30 pelo 500 e depois dividir pelo 100. Você pode primeiro dividir o 30 por 100 e depois multiplicar por 500, né? Você também poderia dividir o 500 por 100, que é o equivalente a cortar os zeros, e depois multiplicar por 30. Então sempre assim. A divisão vai ser por quanto? Por 100. Você vai dividir por 100. Por quê? Porque é porcento. Porcento é divisão por 100. Então é só multiplicar e dividir, né? A maioria, quando está com o calculador na mão, faz lá 30 vezes 500 dividido por 100, certo? Ah, mas a calculadora tem o símbolo de porcentagem. Essa nossa Cássio que eu recomendei é mais chatinho de usar esse símbolo de porcentagem. Alguém já deve ter tentado e viu que não é bem assim o símbolo da porcentagem. Apertar shift é um pouco confuso, tem que repetir o 500. Não é só que nem aquelas tradicional que você aperta o porcento e tá tudo certo, tá? Então você vai ter que fazer a conta mesmo nela, tá? Essa conta aqui. Agora, se eu tiver que transformar um número em porcentagem, tipo, sei lá, quanto que o número 40 é do número 200? Vou inventar aqui, né?
você divide o 40 pelo 200. Sabiam disso? Porque assim, ó, imagine, são 200 entrevistados, 40 responderam preferir lá o esporte A. Quantos por cento é esses 40? Você pega o 40 e divide pelo 200. Você pega parte que você quer transformar em porcentagem e divide pelo todo. Porque porcentagem também é uma fração. É a parte pelo todo. Então, você faz essa divisão aqui, tipo, de 40 aqui, ó, por 20, né? Aqui, desculpa, 40 por 200, você pode cancelar o zero, e você faz 4 dividido por 20, né? Aí lá na calculadora se divide o 4 por 20. Se eu dividir o 4 por 20, vai dar quanto aqui? 0,2, que é quanto? Em porcentagem, o número 0,2? 20%, tá? Então, você pode fazer assim. Olha que legal uma estratégia também que você pode fazer, né? Dividiu aqui, ó, você pode multiplicar por 5, o número de baixo ele vai virar 100, não vai? Sim? Aí, se você multiplicar por 5, o número de cima, ele vai virar 20. E por que tem que ser em cima e embaixo? Equivalência de fração. Tudo que faz embaixo faz em cima. 20 dividido por 100 não é justamente 20%? Tá? Então, toda fração é uma porcentagem, certo? Então, na calculadora, você pode dividir mais fácil, né? O 40 por 20, né? Vou fazer aqui, por exemplo, na calculadora. Se divide por 200, eu estou com a palavra 20. 40 por 200, ele já vai dar de cara 0,2. 0,2 é o formato decimal do número percentual, né? Que aí você faz vezes 100 para acrescentar o símbolo do porcento, tá? Então, vezes 100 já vai encontrar 20%. Isso vai ser importante? Sim, porque agora vocês vão ter um questionário para estar aí respondendo e tem perguntinhas de porcentagem ali no meio, tá bom? Vou encerrar aqui então a nossa gravação, né? E depois estarei postando para vocês lá no Moodle.